Bom dia, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês que saiu uma sentença no concurso nacional unificado, anulando algumas questões do bloco 4, tá? Foi na nona vara civil de São Paulo. Eu não quero dizer que porque essa pessoa ganhou que vocês vão ganhar também, o objetivo não é esse. O objetivo é que mostrar que já estão saindo sentenças favoráveis para anular as questões do bloco 4, tá? Pelo que a gente tem conhecimento, apenas o bloco 4 ainda. Mas logo sairão sentenças também dos outros blocos, não tenho dúvidas disso, tá? Então eu vou ler aqui a sentença para vocês, eu vou explicar aqui algumas questões e eu acho que vai ser bem útil aí para você que está ponderando, né, ingressar com ação judicial ou não, até mesmo porque o prazo para entrar com ação é o prazo de um ano após a homologação do resultado final do concurso, tá? Então, se você pretende entrar com ação judicial, dá tempo, né? Não é um mandado de segurança, é uma ação pelo rito comum, a antiga ação ordinária, para conseguir produzir provas, estar dentro do prazo e tudo mais, tá? Vamos lá, nesse caso aqui, ó, ela entrou com ação judicial contra as questões 16, 35, 38 e 39. Ela ganhou apenas as questões 16, 35 e 39, não ganhou a 38, tá? Pessoal, inclusive se vocês quiserem essa sentença, vocês podem entrar em contato comigo aqui, no meu número que vai estar aqui embaixo nesse canal, podem me chamar ali no WhatsApp que eu envio essa sentença para vocês, tá bom? Vamos lá então, vou ler aqui algumas considerações que o magistrado, o juiz colocou na sentença que eu acho que é de grande valia para vocês, tá? Ele colocou aqui, ó, mas que, no entanto, o CNU 2024 apresentou questões superficiais e desconexas, como a que mencionou ataques de tubarões e invasões de piratas no contexto de trabalho portuário, banalizando o processo seletivo e que, com questões como as de ergonomia e sobrecarga, apresentaram ambiguidades em múltiplas interpretações possíveis, dificultando a identificação de uma única resposta correta. Pontua que outro fator crítico foi o uso de inteligência artificial na formulação das questões, substituindo especialistas experientes e resultando em perguntas mal elaboradas, abordagem que comprometeu a qualidade técnica das provas, distanciando-as do padrão exigido para os cargos de alta complexidade. Ela fez aqui o concurso para auditor fiscal do trabalho, bloco 4. Vamos aqui agora às questões. Ó, inicialmente aqui o magistrado ele faz uma ponderação, né? Ele fala o seguinte: observo inicialmente que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o Poder Judiciário deve limitar-se à análise da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de formulação dos itens, de correção das provas e de atribuição das notas aos candidatos, matéria de responsabilidade da banca examinadora. Excepcionalmente, entretanto, em caso de flagrante ilegalidade da questão de prova de concurso ou ausência de observância às regras do edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. Tá? É aquilo que a gente sempre fala, né? É possível anular uma questão objetiva em concurso público? Em regra, não, salvo se houver flagrante ilegalidade. A flagrante ilegalidade ela se subdivide em duas: erro grosseiro, tá? A questão ali apresenta um erro grosseiro ou cobrança de um conteúdo não previsto no edital. Por exemplo, a banca falou que é cobrar do artigo 1 ao 5º, ela foi lá e cobrou o artigo 6º. Não pode, tá? Então é flagrante ilegalidade nessas duas hipóteses. Que o magistrado ele juntou alguns julgados, ó, julgados recente, Superior Tribunal de Justiça, né? Ó, entendimento aqui do STJ também. Ele juntou aqui alguns julgados, tá? Em relação a essa questão aqui, ele não conseguiu. Essa questão aqui, ela conseguiu anular. Vamos lá, questão 16. A questão número 16 de conhecimentos específicos foi enunciada nos seguintes termos. Segundo estudos relevantes na área de políticas públicas, as deliberações de conferências de políticas públicas constitucionais, como os casos das políticas de saúde e de assistência social, têm mais força na esfera dos órgãos decisórios do âmbito federal, mesmo que tal fato não se reflita na garantia da implementação. Todavia, o processo dos seus resultados tem sido desafio para os governos. A seguinte situação apresenta os desafios no processamento. A questão que a alternativa que a banca pontuou como correta seria essa: a demanda rigorosa por prestação de contas para a sociedade sobre os resultados efetivos de sua participação. Ó, perdão.
a banca colocou aqui como C, mas como a gente vai ver aqui, pode ser também a alternativa A. Essa foi o motivo da anulação. Ó, o gabarito indicou como correta a alternativa C. Intervalos curtos entre conferências como temas semelhantes como correto. Sustenta a autora, todavia, que a alternativa indicada pela banca seria a primeira a ser desconsiderada por qualquer candidato que tenha estudado, uma vez que conferências não ocorrem em períodos curtos. Que, aliás, conferências para deliberação sobre políticas públicas na área da saúde, por exemplo, ocorrem a cada 4 anos, sobretudo pelo seu nível de importância e formalidade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.142 de 90. No ponto, vislumbro que assiste razão à autora. Isso porque, em princípio, a resposta dada como correta não é a única certa. No caso, observo, tal como apontado pela autora, conferências não ocorrem em períodos curtos, mas a cada 4 anos, sobre o nível de sua importância e formalidade, conforme previsto no artigo tal. Ó, menciona aqui o artigo 1º do Sistema Único de Saúde, que fala: a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais e tal. Muito embora a questão apresente indagação acerca dos desafios do governo para processar os resultados das conferências de políticas públicas constitucionais, solicitando ao candidato que aponte qual situação representa um desses desafios no processamento dessas conferências, e nesse sentido a resposta tida como correta. Item C, intervalos curtos entre conferências com temáticas semelhantes, seja de fato um desafio. Fato é que a alternativa A demanda rigorosa prestação de contas para a sociedade sobre os resultados efetivos de sua participação. Aborda igualmente uma situação de desafio das deliberações de conferências de políticas públicas constitucionais. Então você pode ver, o juiz considerou que a alternativa A também estaria correta. Continua a fundamentação aqui e finaliza, né? Assim, muito embora no caso de se considerar nula a alternativa C, desconsiderar como correta igualmente a alternativa A, atribuindo-se a pontuação à autora, tá? Pessoal, aqui, ó, para dizer para vocês, ainda que o candidato tenha mencionado B, C, D, não importa, tá? Se ele marcou outra alternativa que não é aquela correta pela banca, ele pode ingressar com ação judicial, pode pedir a anulação e a atribuição da pontuação, tá? Agora vamos aqui, a outra questão que a autora conseguiu é a questão 35. A questão 35 de conhecimentos específicos foi enunciada nos seguintes termos: levando-se em consideração as exigências do mundo moderno, em que as empresas buscam uma produtividade cada vez maior para atender demandas do mercado, qual área da ergonomia visa um equilíbrio entre as exigências do trabalho aos limites e capacidades do homem? Essa questão aqui realmente foi muito polêmica, foi a questão mais polêmica mesmo, que o pessoal não se conforma, então fico muito feliz aqui que ela tenha sido anulada. Vamos conhecer aqui a fundamentação que o juiz utilizou, então. Aduz a autora que a questão solicitou que o candidato identificasse a área da ergonomia que busca equilibrar as exigências do trabalho com as capacidades humanas, indicando como correta a alternativa E, relacionada à ergonomia física. Sustenta que o enunciado é impreciso e genérico, pois não especifica quais exigências de trabalho estão sendo analisadas, gerando uma ambiguidade que compromete a objetividade. Que a ergonomia, conforme literatura especializada, é dividida em 3 áreas principais: física, cognitiva e organizacional, sendo que qualquer uma dessas poderia ser corretamente associada ao enunciado, dependendo do foco da questão que não precisou. Vislumbra-se efetivamente que, no caso, a possibilidade de mais de uma resposta correta. No ponto, trouxe a parte autora parecer da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, ABERGO, que foi consultada para emitir parecer que conclui que não é possível assinalar uma opção, pois a resposta deve integrar os 3 domínios de especialização da ergonomia: físico, cognitivo e organizacional. Sem dúvida que, no caso, a diversidade de respostas encontradas indica que há efetivamente possibilidade de mais de uma interpretação iniciada em questão, causando dúvida e ambiguidade. Assim, muito embora não seja o caso de anulação da resposta de rigor, determinando-se a pontuação autora, em face da diversidade, entendo igual correta a resposta dada à autora. Conhecimentos específicos, tá? Questão 38. Essa questão aqui, o
o juiz considerou que ela não merece ser anulada, tá? Então eu não vou ler nesse momento aqui. Ó, questão 39 de conhecimentos específicos. A sobrecarga de trabalho é uma das dimensões mais importantes para avaliar estresse ocupacional a respeito dessa avaliação, o que representa uma resposta de um trabalhador a essa sobrecarga. A banca colocou aqui: perceber que muitos colegas de trabalho estão cansados devido às exigências de trabalho da empresa. Aduz a autora que a questão demandou que o candidato identificasse uma resposta ao estresse ocupacional causado pela sobrecarga de trabalho, apontando como correta a alternativa D, que eu acabei de ler. Assinala que localizar uma alternativa plausível nessa questão não demandou qualquer conhecimento técnico, uma vez que trata de um assunto trivial, simples, sobre o estresse ocupacional, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem preparação específica, respondesse à questão. Mas que ocorre que, intuitivamente, a resposta seria a alternativa A: ter dificuldades em manter o equilíbrio entre trabalho e outras atividades pessoais. Afinal, essa é a maior dificuldade dos tempos atuais, quando se fala em sobrecarga ocupacional, em que não se sobre tempo à vida pessoal, inclusive foi a resposta da autora. Ó, o juiz cita aqui, ó, assiste razão à parte autora. Colacionada pela parte autora e o grau de subjetividade da questão, permite-se concluir que a resposta dada pela autora, alternativa A, também se encontra correta, ou seja, a sobrecarga de trabalho é uma das dimensões, tá? Sendo uma resposta do trabalhador a essa sobrecarga de trabalho, não apenas perceber que muitos colegas de trabalho estão cansados devido às exigências, alternativas tidas como correta, como igualmente ter dificuldade em manter equilíbrio entre o trabalho e outras atividades pessoais. Alternativa A, quiçá inclusive a melhor e mais adequada resposta à questão. Assim, havendo mais alternativas de correto, assim, havendo mais de uma alternativa correta, tendo a autora respondido dentro do grau de correção, de rigor atribuir-se a pontuação à autora. Analisando assim as questões postas para discussão de rigor, concessão de parcial, tutela de urgência, considerando demais o perigo in morem, face tal, as questões tal. Ó, julgo parcialmente procedente o pedido para julgo parcialmente procedente em parte o pedido para determinar que atribui ao autor a pontuação correspondente às questões 16, 35 e 39, tá? Pessoal, então, como vocês podem ver, como a pessoa errou a questão, ela marcou outra alternativa que não é a resposta dada pela banca, a gente pede o que? A anulação da questão, certo? Então, essa autora aqui, ela conseguiu a anulação dessas três questões. Eu costumo dizer que agora, né, a parte ré certamente vai recorrer dessa sentença, ela vai ser submetida à análise do Tribunal Regional Federal, e eles vão confirmar ou não a sentença. Mas quem está mais próximo do processo é o juiz de primeiro grau, certo? Então é provável aí que ela vai ser confirmada, tá? Como eu disse, se vocês quiserem ter acesso a essa sentença, é só entrar em contato comigo aqui no WhatsApp que eu mando ela para vocês. Obrigado.